Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar da apresentação das IFRS S1 e S2. A PECAF está muito grata aí com o interesse de vocês. Obviamente, eu estendo aí os cumprimentos, os agradecimentos pela presença aí logo no início do ano e interesse pelo tema. Então, novamente, muito bem-vindos. Aproveitem o webinar. A gente tem um assunto em andamento aí bastante fértil, iniciando apenas, muitas dúvidas pairam, então nesse contexto a gente vai buscar trazer o que já tem sido discutido, quais são as principais dúvidas que competem ao tema, e para isso, então, a gente vai usar uma apresentação que vai orientar essa conversa aqui. E para isso também, para a gente ter uma conversa organizada, eu vou apresentar nossa agenda aqui, né? Nossa programação para hoje e o andamento aqui do webinar. Então, para começar, né? Meu nome é Marcelo Cambria, estou na FPCAF há muitos anos, especialmente aí nos cursos de educação executiva, mas também em diversos programas de pós-graduação, na graduação, no passado. A gente trabalhou em muitas empresas, bancos, implementando normas e também pesquisando as IFRS, especialmente todas as últimas novas aí, e a sustentabilidade não é diferente, tá? O objetivo aqui é a gente tratar de como está o assunto, como está o andamento do assunto, e acho que tem muito interesse aí acadêmico e profissional que paira sobre o item, tá? E aí a gente faz essa ponte, né? A gente também está no mercado, vinculado a uma empresa, e também tem todo interesse em aplicar, ver a necessidade que as empresas vão ter, como que a gente atende essa necessidade, a necessidade do mercado de capitais. Então, é isso, esse é o nosso perfil aqui para fins de acompanhamento dessa norma e de aplicação desse webinar. Portanto, a ideia aqui é levar cerca de 45 minutos na apresentação. A gente vai abrir para uma sessão de 10 minutos e levar cerca de 5 minutos aí para encerrar, tirar os últimos, fazer os últimos catch-ups aí do assunto e assim ter tido essa abordagem ampla aí do tema, tá? Essa é a previsão, vamos atrás de atingi-la aqui em respeito à agenda de todos. Muito bem. Acho que o primeiro ponto que nasce, né, de dúvida é por que norma de sustentabilidade, né? O que levou a gente discutir normas de sustentabilidade, a gente ter um grupo de estudos a respeito disso, a ter esse apelo tão amplo da sociedade, não só brasileira, mas estamos falando de amplitude mundial. Bom, tudo começa com o relato integrado. O relato integrado foi, na verdade, a gente pode dizer foi, né, mas ele ainda existe em termos de adoção voluntária no Brasil, mas ele é fruto do IIRC, do Conselho Internacional de Relato Integrado, que foi organizado, começou a ter um grande apelo na década passada, e aí várias entidades, várias empresas brasileiras acompanharam o assunto, adotaram o assunto. E qual é o intuito desse relato integrado, né? Que a gente começa a falar para daí falar da IFRS S1 e S2. Ele compartilhava a visão de que comunicar a geração de valor deveria ser o processo evolutivo de relatórios corporativos, ou seja, Marcelo, mas hoje nós temos a DVA para comunicar a geração de valor. Na verdade, é um pouquinho diferente, né? Nós temos a, a DVA, porém,
o objetivo do relato integrado era, mostrando através desse desenho aqui, né, era como é que eu tenho as abordagens financeiras, de manufatura, intelectual, humana, social e natural, como a gente cumpre a missão e visão da empresa. Do outro lado, tem aspectos também ainda financeiros, de manufatura, intelectual, ou seja, como o ambiente externo e o ambiente interno interferia na geração de valor da companhia, especialmente, né, analisando, acompanhando o efeito do input, das atividades de negócio e dos outputs, né, preparação para os outputs e o que isso gerava na sociedade. Então, a ideia do relato integrado era expandir um pouco a visão financeira e ir para essas abordagens do que eu uso de recursos, como esse recurso é entregue e qual é o impacto disso através de geração de valor, mas com preservação, com diminuição, por exemplo, de consumo de carbono, dentre outros itens. Para encurtar a história, já que aqui é só o precursor, né, o que na verdade uma das origens do assunto IFRS S1 e S2, em 2021, com o relato integrado, o IRC, na verdade, o conselho, ele se fundiu com a Fundação SASB, que a gente vai mostrar agora como fica a organização, e aí, obviamente, a agenda mudou, ela se transformou nessa que a gente vai discutir, um dos elementos, né? É essa agenda do S1, S2 que a gente vai discutir hoje. Então, para a gente entender melhor, esse bastão foi passado para a Fundação IFRS, e aí vem a pergunta, né? Quem é a Fundação IFRS? Eu conheço o IFRS, Marcelo, conheço o IASB, mas o que é a Fundação IFRS? Fundação IFRS, ela integra justamente o Comitê de Integrated Reporting, ela integra o SASB, né, a entidade que trata de sustentabilidade, de padrões de sustentabilidade, e o CDSB, que é o Climate Disclosure Standards Board. Então, essas entidades são consolidadas sobre a Fundação IFRS. E fica muito próximo aí o TCFD. Eu estou falando essas siglas porque a gente vai voltar a vê-las na sequência aqui do assunto, quando a gente tratar de maneira um pouco mais densa aí, mais particular da norma. A gente tem aí o Task Force relacionado à divulgação de assuntos financeiros relacionados ao clima. Mas a Fundação IFRS, ela congrega essas entidades e ela é responsável pelos padrões IFRS S1 e S2. Para deixar mais claro, tá bom, Marcelo, mas quem é que de fato tocou esse projeto? Bom, o projeto das normas de sustentabilidade, ele justamente recebe o bastão aí do que era mais pulverizado, a organização mais relacionada até então a relato integrado, recebe esse bastão, o ISSB, criado pela Fundação IFRS em novembro de 21, e basicamente é uma resposta às demandas do mercado de capitais, que tanto já tratava de ESG, o assunto ESG a essa altura já estava bem maduro na Europa, havia 8 anos mais ou menos. No Brasil ele já tinha aí uns 5 anos, pelo menos 3, 4 anos intensos de assuntos sobre ESG. E por que eu estou frisando isso? Porque a S1, S2 e FRS, ela vem para comunicar conforme o mercado financeiro começava não, já tinha uma grande demanda por informação, já que estava há bastante liquidez para projetos ligados a ESG. Então, se há projetos ligados a isso, existem metas e frameworks relacionados a isso, a gente precisa de informação para ver se eu estou atendendo, se a empresa está atendendo os índices, os indicadores que foram planejados, combinados que ela deveria atender. Então, a S1 e S2 ela é o resultado de um intenso trabalho de aproximadamente 1 ano e meio. É importante frisar que essas normas não são obrigatórias, né? Vamos deixar claro aqui,
Mas, Marcelo, elas já não fazem parte de divulgação de IFRS? Fazem, só que, como está escrito aqui, depende de aprovação de regulador local. Marcelo, então, peraí, então a gente não vai ver em 2025, né, porque em 24 elas passaram a ser, elas passaram a vigir a partir de 1 de janeiro de 24, só que, obviamente, as publicações em que a gente espera vê-las é em 2025, mas de maneira ainda não obrigatória. Quando se torna obrigatório? Quando o Banco Central, o CVM, né, as entidades reguladoras aprovarem. Importante também, então, repetindo, a gente pode ver de maneira voluntária, mas não é ainda obrigatório. Só que nós temos um grande apelo aí, que é a IOSCO, perdão, que é a IOSCO, a CVM da CVM, tem indicado que vai apoiar essa iniciativa. Então, a gente tem grandes referências que isso vai em frente, tá? Mais do que a gente já tem visto. Importante que os drivers de mercado para o ISSB são gerar informações comparáveis, né? Úteis para tomadas de decisão, que é basicamente o que a contabilidade se propõe, eliminar a assimetria de conhecimento sobre as iniciativas, produzir um sistema de relatórios eficientes acerca do tema e envolver entes políticos internacionais, porque se não tiver um arcabouço organizado, a gente não consegue envolver o G7, o G20, o Comitê para a Estabilidade Financeira, para que haja diretrizes mínimas globais para divulgações de sustentabilidade no mercado. Então, tá. Para que nós temos esses padrões aí novos, né, tão discutidos? Por que a gente precisa ter? Para comunicar com os investidores, como eu disse há pouco, a agenda do mercado financeiro se tornou intensa, cobrando indicadores, cobrando relatórios estruturados acerca do tema, eis que então isso que puxou, né, a demanda de mercado puxando a informação. Importante frisar, portanto, que, vejam só, se a gente vai comunicar com os investidores, a gente tem um kit de padrões vinculados ao que é exigido pelo IASB. Nós temos o ISSB, que ainda não é exigido. Muitos países aí estão justamente nesse protocolo de discussão com seus reguladores para isso para se tornar exigido. Então, fruto do IASB, a gente tem os padrões internacionais exigidos e esses aqui para padrões de divulgação de sustentabilidade. Bom, a gente sabe que os padrões são usados para gerar as informações financeiras. E os padrões de sustentabilidade? A gente vai ter débito e crédito? Como é que é? Vai orientar a fazer uma nota explicativa? Vai orientar o melhor tratamento proativo, passivo para a receita? Não, a ideia é trazer divulgações de sustentabilidade. E esse combo se transformar, né, num conjunto de informações para investidores e outros provedores de capital, que, repito, né, obviamente não são só esses, os stakeholders, na verdade, é amplo, né, é bastante amplo, mas essa é a ideia da complementação das divulgações de sustentabilidade. E, e Bom, então vamos primeiro abordar aqui uma visão geral da S1, S2, que a gente sabe que tem bastante ansiedade, né? E não, é natural. Também fiquei bastante ansioso em acompanhar, ver o assunto, e aí ver os detalhes acerca da S1 e da S2. Mas vamos lá, então. Primeiro, né, o que é a S1? A S1 é a norma que traz os requisitos gerais para a divulgação de dados financeiros relacionados à sustentabilidade, ou seja, ela dá a orientação geral. O que é requisito geral de divulgação relacionado à sustentabilidade? Então, nós temos que ela estabelece os principais conteúdos requeridos para o conjunto completo de divulgações relacionadas à sustentabilidade e exige que a entidade divulgue informações sobre todos os riscos e oportunidades,
A gente vai tornar mais granular isso na sequência, tá? Porque parece ainda fica, a gente olha assim, ainda fica etéreo. Mas basicamente ela traz exigências que a empresa divulgue riscos, oportunidades relacionados ao que a empresa trata como sustentabilidade e como isso pode afetar a empresa. Então, S1 traz ela exige que se divulga todos os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e como isso pode afetar a entidade. Mas afetar em quê, Marcelo? De que maneira? Afetar o fluxo de caixa, acesso ao endividamento, o custo de capital no curto, médio e longo prazo. A gente não pode esquecer, pessoal, que a liquidez no mundo ela tem atingido níveis na casa de 70, 80 trilhões de dólares, a liquidez do mundo, no mundo. Boa parte dessa liquidez busca projetos ligados à sustentabilidade. Então, tem um apelo muito grande. É daí que vem, é um dos motivos que esse assunto vem. A gente sabe que tem um aspecto climático que é extremamente forte, a gente vai falar sobre, inclusive, tratamento especial no aspecto clima. Sustentabilidade não é só clima, mas o clima tem um campo especial, já vista a COP recentemente, porém, existe uma agenda bastante clara aí de outros itens. E S2 traz orientação sobre divulgação relacionada ao clima, ou seja, é a primeira norma baseada em tópicos do ISSB, já que a outra traz requisitos gerais e exigências, e aqui exige que a entidade informe sua exposição a riscos e oportunidades relacionadas ao clima. Então, a S2 traz exatamente esse ponto relacionado ao clima, né? E aí a gente tem vários detalhes que eu vou trazer aqui em cerca de 10 grandes tópicos e dúvidas que são geralmente geradas a partir do conhecimento dessa norma, tá? Na verdade, ao saber que ela existe, que ela traz esses itens. Muito importante frisar, pessoal, é o seguinte: se você entrar no site do SASB, a gente vê lá 77 padrões prontos. Você pode baixar, inclusive. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a telinha é essa. Tem 77 padrões do SASB, que, atenção, um ponto muito importante aqui. A gente não pode imaginar que, quando a gente fala de sustentabilidade para uma indústria petroquímica, é igual falar de sustentabilidade para um banco. Claro, o assunto é o mesmo, mas como a gente viu lá, input, output, como eu trato, quais são os riscos, é diferente. Então, através das indústrias e dentro desses grandes segmentos aqui, vocês podem ver aqui na lateral direita, tem diversas indústrias dentro desses itens. Se a gente somar aqui, totaliza 77, né? Total aqui é 77. Requisitos específicos. Então, a gente tem que saber, na verdade, o que eu quero publicar a partir do setor que eu faço parte, né? O que eu vou publicar a partir do setor que eu faço parte. Muito importante esse ponto, porque se exige questões do clima, é claro que tem um grupo comum de informações, tá? Mas se eu falo de clima, de impacto climático, repetindo, se eu sou healthcare ou se eu sou financial, é bem diferente. Então, vamos falar um pouco da preparação, que é o grande calcanhar de Aquiles aqui para preparadores, auditores, acadêmicos, interessados. Tá bom, qual que é o problema? Bom, primeiro que é novidade. Então, elas são baseadas, o que foi publicado é baseado em estruturas e padrões existentes. Lembra do TCFD, do Task Force on Climate Related Financial Disclosures? Então, é baseado no TCFD, no que já tinha de TCFD e SASB. Repito, baseado, não é igual. O objetivo é criar uma base global para relatório de sustentabilidade, atendendo investidores, que cada jurisdição possa estabelecer. Tá bom, esse é o desafio. Qual que é o impacto? As organizações vão ter que reportar sobre todos os tópicos relevantes de sustentabilidade, não apenas o clima, sobre uma estrutura global consistente e focar em como esses tópicos impactam as perspectivas de uma empresa. Então, estamos falando, as divulgações são relacionadas à demonstração financeira? Sim. Mas eu vou enxergar isso no balanço, na DRE?
A gente vai mostrar que não. A gente vai enxergar muito provavelmente, repito, mas por que você está falando muito provavelmente? Porque esse alinhamento ainda não está definido, mas a gente tudo indica que as publicações serão relacionadas ao relatório de administração e ao comentário de desempenho. Então, não vamos ver, com base no arcabouço aqui que nós estamos discutindo, nós não vamos ver uma diferença na DRE de bate-pronto. Não, nem é previsto nesse momento. Muito provavelmente a gente vai ver isso em comentário de desempenho e relatório de administração, tá certo? Então, as divulgações estarão conectadas às demonstrações, portanto, as empresas precisarão dispor de processos, controles, né? O que a norma fala é de asseguração, forneço informações relacionadas. Asseguração é constatar a exatidão do que você está publicando, relacionado à sustentabilidade com a mesma qualidade ao mesmo tempo das suas informações financeiras. Então, o que, que tem a seguir? Desde a semana passada, elas estão efetivas, cada país decidirá se adotará e quando. Algumas empresas públicas e privadas poderão adotá-las voluntariamente, isso pode, tá? É permitido. No Brasil, quem está encabeçando o assunto? O CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Ele existe há cerca de um ano e meio, e o objetivo é estudo, preparo e emissão de documentos técnicos para atender os padrões que o ISSB tem divulgado. Então, vamos para as características das normas emitidas, né? S1 e S2. Primeira grande característica, a norma geral, ela estabelece as bases para relatório de sustentabilidade, incluindo materialidade, estrutura de conteúdo abrangendo 4 áreas: governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas e metas. Orientações práticas, incluindo a apresentação das informações. Então, nós temos aí 4 grandes áreas da norma de características gerais. E para a norma climática, nós temos uma necessidade de apresentação de detalhes adicionais, fornecendo informação à divulgação de riscos, planos de transição climática, emissões de gases de efeito estufa e análise de cenários. Então, igual nós temos nota explicativa de análise de sensibilidade, para o atendimento do S1, S2, nós temos a prerrogativa de fazer o atendimento de análise de cenários. E métricas gerais específicas do setor, como a gente mostrou, separado ali por indústrias. Espera-se que outras normas sejam emitidas. Pessoal, não para por aqui. Como a gente viu, nós temos as características gerais e nós temos a norma relacionada a clima. No futuro, a ideia é que tenha, por exemplo, biodiversidade, qualquer outro assunto mais específico, que a norma geral de clima não, a norma divulgada S2 sobre clima não trouxe, tá certo? Quanto à necessidade de divulgação, importante entender que tem 3 escopos. 3 escopos. A primeira é de emissões diretas da empresa. Por exemplo, eu tenho uma caldeira, eu já tenho algum impacto no clima. Eu tenho geradores que impactam no clima. Eu tenho frota própria, isso impacta. Isso é chamado de escopo 1. O escopo 2 são emissões indiretas. Por exemplo, não, eu compro energia. Como a energia ela é gerada para que eu compre ela pronta, aí é para quem gera energia. Então, tá bom, mas agora se você adquire, você tem emissões indiretas pela aquisição de energia. Então, você está no escopo 2. E o escopo 3 é de emissões indiretas que ocorrem ao longo da cadeia de fornecimento e do ciclo de vida dos produtos e serviços. Então, aqui, o que você produz a, 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 ao longo da sua cadeia produtiva, ela tem emissões indiretas que impactam fornecimento e ciclo de vida de produtos e serviços. Esses escopos são bastante importantes para serem compreendidos, para primeiro entender onde que eu me enquadro. Segundo ponto é, cada empresa vai estar numa maturidade, a norma prevê isso. Vai ter empresa que vai estar menos preparada, mais preparada, e isso vai indicar uma crescente de atendimento da norma. Então, na necessidade de divulgação, a ideia é que haja o atendimento
e a divulgação de informações materiais, ou seja, a ideia é fornecer uma explicação completa e equilibrada dos riscos e das oportunidades relacionados à sustentabilidade, abordando governança, estratégia, gerenciamento de riscos, métricas e metas, focar nas necessidades de investimentos e credores, ou seja, orientação da divulgação é para quem quer, quem está precisando de maneira urgente, quem é o consumidor da informação. A gente tem que lembrar, né, que a contabilidade ela tem vários consumidores da informação. Esse daqui, a S1 e a S2, ela basicamente atende, como a gente falou, ela tem uma origem muito forte no mercado financeiro de capitais. O pessoal de ESG cobrando as informações que eles têm que é, atender conforme o framework, a estrutura conceitual de enquadramento de ESG que a empresa teve. Então, é importante sempre lembrar que quem é que consome, que está precisando da informação por algum motivo. Então, apresentar informações em todos os horizontes de tempo, curto, médio e longo prazo, apresentar informações relevantes para o setor e para a indústria, métricas materiais baseadas em mensuração, por exemplo, que está na norma climática, ou em normas futuras, está preparando aqui já espaço, porque haverá outras, o regulador já, né, eu já disse isso para vocês claramente, haverá outras normas que exigirá essa abordagem de mensuração. Além disso, né, métricas desenvolvidas pela própria empresa, como se fosse um modelo interno. Existe essa previsão, se você refletir melhor do que está a orientação na norma, você pode fazer. Então, as divulgações têm foco nos assuntos críticos para as operações da empresa, os 4 itens que a gente já citou, né? Os 4 requerimentos gerais, 4 itens estruturais, e aí a norma haverá normas adicionais que vão se basear nessa estrutura, incluirão requisitos relacionados ao clima, biodiversidade, outros aspectos específicos, tá certo? Bom, a empresa não é obrigada a fornecer nada que tenha, por exemplo, né, o efeito comparativo, não é obrigado. Agora, divulgar as métricas de emissões do escopo 3 ou informações sobre tópicos que não sejam relacionados ao clima até o segundo período de apresentação do relatório de sustentabilidade. Então, a norma também dá uma orientação de até quando eu preciso estar, entre aspas, 100% pleno em atendimento da norma, ou seja, permitindo que haja uma crescente da informação, especialmente nas emissões de escopo 3. Qual é a base das normas? Bom, as normas, como a gente citou antes, elas são baseadas em frameworks recentes, do TCFD e do SASB. É importante também considerar que houve inputs adicionais de outras estruturas, incluindo o CDSB. O que é o CDSB? Tá, eu coloquei as legendas em todos os slides, né, porque realmente é uma sopa de letrinhas, e aqui a gente está buscando deixar a informação e a narrativa e o contato mais fácil, mas não adianta, a gente tem as letrinhas que são inexoráveis, inevitáveis nesse momento. E o CDSB é o Climate Disclosure Standards Board, né, que, na verdade, é uma iniciativa do CDP, que é o Carbon Disclosure Project, né, que é um projeto de divulgação sobre impacto de carbono. Então, TCFD foi a inspiração, SASB e o CDSB, além do relato integrado que eu já citei. Tá? Muito bem, a aplicação dos conceitos na elaboração de relatórios é muito semelhante às normas contábeis e FRS. Né? Importante, né? As contribuições, vejam de onde vieram dos 4 elementos estruturais. Do TCFD, governança, estratégia, gerenciamento de riscos, métricas e metas, veio do TCFD. O SASB trouxe a aplicação para os setores específicos. E o IASB sobre o tratamento de materialidade e outros conceitos práticos. Então, com isso, a gente gerou padrões do ISSB e não se descarta, como a gente já citou, especificidades do país onde está sendo aplicado, porque a gente sabe que isso inevitavelmente aparecerá, tá certo? Muito bem. E o impacto nas empresas? Bom, adoção obrigatória a partir de janeiro de 24, desde que
o regulador tenha apoiado. A gente já citou, falou um pouco mais disso, né? A IOSCO vai apoiar, mas é permitida a adoção voluntária. Geralmente, quem vai optar pela adoção voluntária? Quem está com muito interesse em já publicar as informações que tem e precisa para ter acesso a financiamento, acionistas cobrando, né? Os principais acionistas querendo entender o impacto disso para a apresentação das demonstrações, mas é muito provável que a gente tenha um grupo pequeno ainda, tá? Pelas pesquisas, a gente tem um grupo pequeno, até porque existe toda uma concorrência também e uma dependência de empresas que estão, por exemplo, adotando o ESG, estão com o seu framework em andamento, a implantação. Então, claro que aí concorre um pouco a agenda, já que existe projetos em andamento. Por outro lado, talvez fosse um bom momento para incluir esse projeto, porque eles têm que se conversar. Então, tem o pró e contra aí de ter projetos ESG em andamento, tá certo? Análise de cenários. Tá bom, a norma fala sobre você vai ter que analisar cenários e publicar. Vamos lá, de maneira bastante prática. As empresas precisarão usar análise de cenários ao descrever sua avaliação da resiliência climática. Então, quando a gente olha a instrução, ela sim vai ter que colocar cenários para descrever quão resiliente, né, qual é a avaliação da empresa sobre a resiliência climática. Então, o ISSB vai fornecer informações e orientações, na verdade, fornecer orientações sobre a análise que será apropriada para diferentes tipos de empresas. Como a gente viu, existem ali 77 arcabouços diferentes que podem ser baixados no site ali do ISSB. O que é um cenário climático? Né? Já que cenários, eu preciso conjecturar cenários para testar resiliência. E o que é um cenário climático? É um conjunto de premissas sobre como o mundo pode reagir a alcançar diferentes graus de aquecimento global, por exemplo, preço de carbono, fatores necessários para limitar o aquecimento global a 1,5%, que expõe a empresa e os resultados da empresa a isso, em última instância. Né? O relatório ele não vai tratar do, é, de uma, do refazimento de uma demonstração a partir disso, mas sim do impacto da análise dos cenários e do impacto disso. Os cenários podem diferir das premissas subjacentes às demonstrações financeiras, no entanto, a administração precisa considerar cuidadosamente se o grau de ligação entre a análise de cenários e essas premissas é apropriado, ou seja, eventualmente você está fazendo um teste de sensibilidade, por exemplo, a um fator de risco financeiro, mas você faz um teste, uma análise de cenário sobre a, o impacto resiliência climática, e no teste de estresse ali, isso dá sensivelmente diferente, usando percentuais ou fatores de agravamento semelhantes. Ou seja, será que isso não está correto? Será que isso faz sentido? Então, o que a gente está falando para organizar essas perguntas que são respondidas no relatório da empresa? Ficam os pontos aqui. Análise de cenário é EC, ou seja, o impacto de diferentes riscos e premissas relacionados ao clima. E se aumentar 3 graus? E se aumentar 1,5 graus em tanto tempo? E a avaliação da resiliência, tá bom, aumentou. O que acontece com a estratégia da empresa, a gestão e a capacidade de resposta? Então, isso pode ser útil para os investidores avaliar exposições, especialmente para quem se posiciona em ações, né, tem uma visão de longo prazo, ou justamente os fundos que têm a agenda de ESG e que está no regulamento, que tem que aplicar com respeito a certos indicadores, se a empresa publicar isso, ela está prestando a informação de que ou vai conseguir atingir ou não vai conseguir atingir o indicador que o dono do dinheiro, né, o dono do recurso, está contando que houvesse ao colocar o recurso na empresa. Aqui está um ponto que a gente mencionou um pouco mais cedo. Em qual relatório a gente vai divulgar? Bom, a resposta é depende. Por quê? Porque a norma não especifica, né? Se existia uma certa apreensão, se não, coloca aqui, coloca desse jeito, não, não vai ser desse jeito. A norma não especifica um único local. Então, as normas permitem fazer referências cruzadas com as informações, desde que sejam divulgadas ao mesmo tempo
em que o relatório financeiro de uso geral é divulgado. Ou seja, se tem referências, eu preciso ser capaz de montá-las acessando outros relatórios no mesmo time. Muitos países já incluem requisitos amplos para a divulgação de informações relevantes para investidores, portanto, informações materiais relacionadas à sustentabilidade. Então, alguns países já estão um pouco mais avançados e eles divulgam informações relevantes para investidores, especialmente quando a gente vê o relatório anual, especificamente o relatório de administração, né? O relatório da administração, a análise da administração foi o local onde a gente viu mais correlação, já que a norma não especifica o local onde publicar. E aí vem o ponto, né? Outra pergunta: será que é necessário ter asseguração? Então, requerimentos de asseguração não estão entre as exigências do ISSB. Só que os reguladores poderão exigir essa asseguração do que você está publicando. Ou seja, independentemente das exigências locais de asseguração, as empresas precisarão garantir que haja processos e controles para produzir as informações. Ou seja, que elas não são fruto de achômetros, né, de aproximações, que é o que a gente chama de asseguração. Como é que a gente vai garantir que isso tem um método e que esse método é comparável na próxima divulgação? No exemplo 2, nós temos o relatório separado fornecendo informações relacionadas à sustentabilidade, ou seja, um relatório de sustentabilidade, com referências cruzadas entre as outras demonstrações, especialmente o kit exigido e o relatório de administração. A outra dúvida muito frequente é, ok, e além do clima, o que a gente tem que atentar? Bom, a norma geral já indica que haverá exigência de divulgação sobre tópicos relevantes, fornecendo informações sobre o item, sobre sustentabilidade de maneira geral. Ou seja, é muito, é muito provável que haverá, muito provável, na verdade, o flanco já foi aberto. Haverá necessidade de divulgar os outros itens de ESG, mas houve uma prioridade para o clima em função dessa agenda que a gente tem visto, né, até sentido que é algo urgente que precisa ser feito. Né? Então, a contabilidade vem colaborar nesse aspecto de dar uma prioridade para o clima. Tá? Realmente houve aí uma primeira norma divulgada, foi acerca disso. Então, aí a gente vai ter os 4 requerimentos fundamentais com o que o SASB, as métricas que o SASB divulgou, e o que a empresa tem de framework de clima, outros frameworks focados em atendimento a investidores, ou práticas locais, e as outras normas, né? Por exemplo, o padrão europeu de sustentabilidade, ou mesmo a iniciativa de apresentação global das demonstrações das informações sustentáveis, que é o GRI, a gente tem várias entidades e exigências coexistindo que precisam se organizar também. Senão, daqui a pouco a empresa que adotar, e na verdade talvez seja exigida a adoção, ela vai atender com vários relatórios, assim como a gente já tem. Esse daqui eu atendo reguladores, esse daqui eu atendo investidores, esse daqui eu atendo eu atendo investidor estrangeiro, daqui atendo o fundo que tem a maior participação, aí fica impraticável a publicação de diversas informações. A gente sabe que a gente tem que evitar isso, tem que ter um grande controle para que o que seja publicado seja realmente informação útil, relevante e que não haja duplicação e que também existe um limite do ponto de vista do preparador das demonstrações financeiras que não pode atender tudo da forma que cada um quer, né? Então existe uma certa, ainda isso vai se encaixar, tá, pessoal? Isso não está super claro e definido. É importante que fique claro isso, porque, como a gente acabou de mencionar, tem várias entidades falando de padrão, framework, e que, portanto, tem que tomar cuidado de pedidos duplicados e de ideias duplicadas, né? E aí as coisas precisam ter uma agenda organizada. Bom, aliás, exatamente é uma pergunta, uma dúvida muito comum, né? As empresas que já estão com framework em adoção,
já tem aí uma agenda em andamento. O que fazer? Bom, considere as orientações jurisdicionais específicas, incluindo qualquer recomendação de adoção e convergência com o ISSB. Então, para quem tá disruptivo aí, vai ter uma lição de casa e certamente muita discussão com quem também estiver adotando para que haja uma unidade na publicação. É importante também mapear como as normas diferem dos frameworks que você estiver adotando, para justamente saber para que lado ir para não ter dissonância, né, ou duplicidade do mesmo item, mostrando de formas diferentes. Colocar o foco em assuntos que afetam as perspectivas da empresa e consideram que terá de impacto sobre a avaliação dessas perspectivas por parte do investidor e avaliar em que pontos dados adicionais vão ser necessários. Então, tem uma adaptação muito forte no início, tá certo? Por quê? Porque ainda tem muito a ser publicado e aí a coexistência com outro framework pode complicar a história. Bom, reorientar e ficar aí alinhado às necessidades, né? Como fazer isso? Então, aí a gente tem definição de metodologias, preenchimento de lacunas que existem entre a norma e o framework, análise de materialidade, o greenwashing, que é se mostrar verde, né, para melhor passar. Também tem esse outro ponto, né, que virou, assim como o ESG se tornou uma agenda frequente, o greenwashing e vários elementos que parecem ou que se transvestem disso para ter alguma diferença ou vantagem também apareceram. Então, o TCFD que foi adotado anteriormente pode ser uma grande fonte para dirimir eventuais arbitrariedades de onde seguir, né? E o SASB, que traz os requerimentos aí estratégicos relacionados a processos de governança, além de trazer também informações, diretrizes sobre processamento de coleta de dados sobre cada setor, são a fonte que a gente são as fontes que a gente recomenda mais, tá? São as fontes que a gente recomenda que devem ser melhor consideradas, até porque foram inspiradoras da S1 e da S2, ou seja, itens que provavelmente vão estar correlacionados, se você já tem o framework adotado em adoção, o TCFD e o SASB são muito alinhados ao S1 e S2. Significado dos relatórios de sustentabilidade. Bom, a ideia aqui é tratar de evolução. Então, a ideia é que as normas são parte da evolução, representam a sociedade, a evolução da sociedade, promove aí um ponto focal natural para que haja um conjunto de elementos que aqui visam atender a investidores e credores, não somente, mas com preponderância. Os relatórios também visam atender às necessidades políticas, de políticas públicas e outras exigências, né? Por exemplo, os acordos globais que existem com a União Europeia, né? Repito, né? Recentemente teve COP, aí a gente tem uma necessidade de endereçar pontos super urgente, então não abarca só o privado, mas também o público. E sob o ponto de vista de privadas, né? Existe muito dessa questão de atender e de prestar contas para a sociedade, mas especialmente os investidores, credores e clientes. Os clientes nos últimos anos fazem, entre os checklists, itens do checklist, clientes e fornecedores se relacionando somente se a empresa tem alguns requisitos mínimos cumpridos, e aqui o relatório de sustentabilidade pode prestar contas de maneira muito mais clara e organizada desse item, tá? Desse fator. E o que precisa ser feito? Bom, precisa compreender os impactos, definir o que é material, a norma vai exigir isso, avaliar a maturidade dos processos de controle, transformar a divulgação, ou seja, como que eu vou organizar em qual relatório e de que jeito, né? Até para ter a comparabilidade com o ano no ano subsequente. E se preparar para ter essa exigência de ter um processo formal documentado para respaldar que existe um padrão de como o relatório foi feito, né? Isso está muito claro quando a gente pega os preceitos das normas ISSB. Pessoal, esse é meu contato, né? O meu e-mail, meu telefone estão na tela.
eu antes até de atender as perguntas, né, aquelas que eu for capaz de mediar, de responder aqui, dado a maturidade dos projetos, está aqui meu contato, está o telefone, e a gente já gostaria de convidá-los. O PECAF está lançando esse curso aqui, né, nesse mês de relatório de sustentabilidade. É bastante disruptivo, porque tem muita coisa para assentar, mas assim a gente consegue também ver as agendas de alguns setores, a gente vai trazer as discussões orientadas de alguns setores, além do detalhamento amplo, né, em 8 horas, disso que foi trazido aqui, tá? A ideia é essa, eu já agradeço de antemão a atenção, e como a gente combinou, né, começamos uns minutinhos depois, coloquei aqui os 45 no radar, a gente atendeu, e agora eu abro para as perguntas dos colegas, tá bom? Grande Paulo, tudo bem, meu amigo? Opa, grande garoto. Tudo Ah, bom, Paulão, Marcelo? Faz tempo, tudo né? bem com você? Faz tempo que a gente não se vê. É um Tá prazer. certo. Maravilha. Ó, esse assunto veio bem a calhar porque eu estava discutindo alguns desafios em conselho de administração e comitês de auditoria e a preparação para o S1 e S2 estava na pauta, né? Ah, na minha cabeça, não é só o contador que tem que estar preparado para isso, é conselho, diretoria e tudo mais, né? E você, no último slide, comentou aí sobre o caminho, né? Está até numerado, né? Mas a preparação dos profissionais da empresa deveria passar por um treinamento, né? Você pode falar um pouco desse treinamento para os níveis, até para os níveis mais elevados, atingindo até o conselho, passando por CFO e até o contador? Seu ponto é muito bom, né? A gente está fazendo isso para quem? Tá bom, estamos mirando o usuário, eu falei bastante acerca disso. Tá bom, mas quem vai fazer? Já tem a preparação para fazer? Né? Que é o seu ponto. Quem é o conselheiro para interpretar, para fazer uma análise crítica, já tem a condição de ter conhecimento para dizer se está adequado ou não para a companhia? Portanto, a gente tem muita clareza que isso daqui vai ser processo. Por isso que a gente comentou que, ó, provavelmente a adoção voluntária, ela não vai ser em massa, ela vai muito mais estar pautada por uma adoção vinculada à exigência e com um certo cronograma. O PECAF quer largar na frente disso para encabeçar as discussões, e a gente entende que existe um processo aí, desde o contador que está ligado a normas e a uma empresa, desculpa, que está ligada aos frameworks de SD já há alguns anos, né? Porque faz uns 3 anos a gente vê consultoria aí a torta direito vendendo como implantar framework de SD, a empresa SD, bom de SD e assim por diante para ter acesso ao capital. Ok, mas a pessoa que faz já tem a preparação adequada para fazer? A resposta é clara, direta, objetiva. Não, não tem, porque as normas elas são muito frescas, e existe todo um processo de adequação da maturidade que a empresa está, e a norma fala sobre isso. Olha, você pode estar num nível mais inicial, mais mediano e mais avançado. E isso vai determinar como a, a sua empresa vai atender essas informações, quando obrigatórias. Eu entendo aqui, né, a gente vai estar acompanhando o desenrolar aqui da história, mas como a IOSCO está apoiando, isso é uma agenda muito forte da CVM nos últimos anos, a gente entende que vai ser aprovado, mas vai ter um prazo para se adequar a isso, de maneira clara e direta, a menos que sua empresa queira fazer voluntariamente, ela vai ser bastante disruptiva, a empresa, ou as empresas que você é conselheiro, Paulo, se ela quiser adotar voluntariamente, ela vai ser bastante disruptiva, vai ter uma agenda aí para a gente chegar lá, organizada e divulgada pela CVM quanto ao início da exigência.
para o assunto aqui no Brasil, certo? Você pode comentar também quando tem grandes conglomerados, porque às vezes a matriz já pode estar mais desenvolvida, mas tem várias outras empresas, né, que têm uma maturidade que varia, né? Tem que ser feito algum alinhamento ou você acha que cada um cuida do seu peixe? Olha, aí vem o ponto, né? Quem consome o quê? Os balanços individuais são necessários para, falando para o nível externo, tá? O interno não tenho dúvida que vai consumir, mas a pergunta é, dos individuais, quem consome? No geral, a gente fala de conglomerado, né? Quando a gente divulga esse tipo de material, por exemplo, né? Eu não faço um comentário de desempenho para cada empresa ou setor. Eu, dentro do comentário, eu quebro. Então, vejo algo próximo a isso. Agora, o alinhamento, eu acho que é fundamental. A menos que seja, é claro, né? Eu posso ter uma holding de diversos setores, e aí, como tem a norma ali vinculada a indústrias diferentes, você pode ter uma orientação mais específica para um setor, né, que não se aplica a outro. Agora, quando você pensa na divulgação geral, sim, entendo que tem que ser alinhado, mas quando fala do específico, a norma até prevê, né? A gente falou e discutiu isso. Sim, você pode ter a exigência específica sendo diferentes setores. Dentro do mesmo setor, eu acho bastante complicado ter um framework, jeitos diferentes de fazer. Para mim, isso nem faz sentido, tá, Paulo? Deixa eu ver aqui as dúvidas do chat. Daqui, meu amigo Paulo aqui já fez o joinha. Os comentários, né? Teve alguns comentários sobre o som, vi que voltou. No geral, estava tudo certo. Pô, legal. Olha lá. Resolução CVM 193 e a resolução CFC 1750 datam as normas internacionais de sustentabilidade com adoção obrigatória a partir de 26. Há poucas informações sobre a forma. Exato, é esse ponto aqui que a gente está aguardando. Sobre a forma das empresas se prepararem, diagnóstico, metodologia. Perfeito, Reginaldo. O ponto é como que a gente, a partir daqui, vai ter orientação específica, né, para atender dúvidas como a do Paulo, para colocar em prática. Né? É isso que a gente está aguardando. Assim que entrou, realmente teve uma grande recepção aí por parte da CVM, CFC, certamente aí o Banco Central também analisando o assunto, né, que geralmente quem pula na frente para adotar as normas, mas o específico a gente ainda aguarda mais orientações, mais clareza a respeito. Marcelo, Olá, Reginaldo. olá, Essa Reginaldo. questão das metodologias, assim, que a empresa que eu trabalho, até assim, eu sou contador da empresa, até solicitei a criação de um comitê, né, para começar a tratar do tema. E claro que você bem colocou que quem vai participar, tentar ciente a diretoria, o conselho, né? Mas ainda resta muita dúvida do que vai ser divulgado, né? Assim, aqui, né, na empresa, por exemplo, as pessoas já têm que já pensam, já tem uma norma mais ampla de conselho de SED, de equidade de gênero, de relações com a comunidade, e assim, ó, eu acho que agora a norma não vai tratar toda essa, vai ser tão abrangente dessa forma, né? Eu acho que agora mais, você falou, a questão climática agora, mais a contabilidade climática, e depois, você falou, ó, novas normas virão, e aí já tem que se adequar aos poucos, não vai vir assim, um bloco agora, né, de informações. De fato, é muita informação em pouco tempo, né, para gerar. Exato. Isso vem muito na linha do que eles já anunciaram, de que virá muito mais, né? Já está isso, já o mercado todo já espera que virá orientações muito mais específicas, enquanto na medida em que o grupo torna os assuntos maduros, né? Então, como ainda não há essa maturidade, Reginaldo e todos os colegas aqui amigos, como ainda não há essa maturidade, a ideia é começar por sentir até esse ponto, né? O grupo continua na discussão, mas certamente a gente sabe que existe um laboratório prático.
não é incomum empresas começarem a adotar e próprias empresas de auditoria organizam pesquisas para ver impacto em 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 empresas, a gente já viu isso. Vamos analisar o impacto nessas empresas aqui, a comparação entre elas, o jeito de publicar, até se transformar num manual, né? Porque, afinal de contas, quando exigida realmente, né, o jogo jogado aí no Brasil, aí provavelmente a gente está caminhando, se nada mudar, para 26, é preciso que haja um manual para o auditor também se balizar na hora de verificar se aquilo foi feito adequadamente. Então, é isso mesmo, seu entendimento está correto, estou alinhado também com você. Prioridade para o clima, outras agendas em discussão em andamento no grupo. Clima vai ser um laboratório, mesmo com as suas especificidades, por exemplo, em relação ao que você falou, discussão de apresentação de gênero ou outros itens, mas então tem uma curva aí de todos os lados, tá? Tem uma curva de aprendizado e de necessidade, como foi a pergunta do Paulo, de preparador, de conselheiro, de investidor, dos clientes, como eu vou consumir, onde eu posso transformar esse indicador aí para aumentar a agenda de governança perante fornecedores, clientes. Então, existe sim muito a ser assentado aqui. Tá? A norma, busquei deixar isso muito claro na apresentação, porque a gente ainda vem com ansiedade, né? Pô, então a gente já tem lá, tem débito e crédito de carbono, não é nada disso. Não está vinculado a publicação de informações, métricas, mensuração, asseguração, mas vinculado ao comentário de desempenho, relatório de administração preponderantemente. Pois não, Paulo? Oi, Marcelo. Não, só para comentar sobre treinamentos. Quando eu discuti esse assunto com conselheiros, auditores internos e comitê de auditoria, eu orientei que todos eles fizessem um treinamento nesse ano de 24, né, abrangendo S1 e S2. A mensagem foi preparatória, né? Algumas pessoas me procuraram com a seguinte dúvida: por que que o auditor interno tem que fazer isso? E a resposta foi: bom, deixa eu conversar com ele porque ele vai ter que estar preparado, né? Aí ele pensou que pelo fato de ele não ser contador, ele não precisaria fazer. Eu falei: não, não tem nada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a preparação de divulgação e da sua formação para poder auditar isso no futuro, né? Então, eu só queria deixar claro que para muita gente isso é uma novidade, né? Mas quem pode atuar nessa área, inclusive, não precisa ser contador, pode ser de qualquer área, desde que tenha alguma preparação para o tema, né? Eu só queria passar esse recado aí, tá? Você tem uma reação aqui que, na verdade, ela vai vir um pouco até retardada. Você já tinha provocado isso na outra fala. É muito importante, né, deixar essa mensagem para as pessoas dentro da empresa, desde o alto escalão, a alta administração, até o chão de fábrica, né, que a contabilidade não é da área contábil, é da empresa. Então, se eu preciso comunicar isso se tornou exigido, o pessoal acha que é débito e crédito. Peraí, mas eu não sou contador, não vou conseguir, né, debitar, acreditar carbono, quanto que eu queimei de árvore, quanto que eu destruí de árvore, quanto que eu usei de água, devolvi água tratada. Não é débito e crédito isso. O pessoal tem que entender, tem mensurações financeiras e tem análise de impacto. Vocês viram, cenário de clima, resiliência climática, que extrapola muito as fronteiras de quando você pensava no computador há 15 anos, não precisa nem muito longe. Só 15 já extrapola muito, né? E sim, a gente chegou, é o momento de começar a fazer isso. A gente não vai começar, a gente não vai correr no instante zero, mas a gente precisa começar até para que haja, como as contabilidades sempre fez, padrão, comparabilidade, né? Tá mais ou menos, está fazendo mais ou menos, está queimando mais ou menos carbono, você está devastando mais ou menos árvores, que você fabrica celulose, mas quando você replanta, né? Tudo isso,
hoje em dia é falado de uma forma despadronizada. A ideia agora é ter uma agenda específica, mensuração, impacto, que sim, em um momento vai bater lá no financeiro, no EBITDA, vai bater em tudo isso. Mas esse ponto que você falou, né, focando nele, é importante que a gente leve essa bandeira que a contabilidade não é da área contábil, é da empresa. E você vai falar mais do curso? Vai ser híbrido ou vai ser EAD? Eu não me recordo muito bem. Essa turma aqui, ela vai ser EAD, tá? Como a maioria dos cursos tem sido. A ideia é a gente fazer uma agenda recorrente, como de todas as outras normas. Tem muito para falar específico por setor, né? A gente tem, como a gente viu, as 77 indústrias. A gente vai ver, obviamente, o melhor formato. Se você pensar bem, pô, eu vou reunir dentro do mesmo curso gente de banco e gente de química. No primeiro momento, a gente vai para deglutir a norma. Talvez no futuro valha a pena criar ali por indústria, né? Tudo isso vem ao longo do tempo com essa maturidade. Maravilha. Eu trabalho também com seguros e banco. Essa área também é bem interessante para vocês aí, né? Sem dúvida alguma, Paulo. Sem dúvida alguma. O setor financeiro, a gente sabe que, né, todos os setores aí são grandes consumidores aqui da FPCAF, são parceiros, né, mais do que consumidores, são grandes parceiros, e a gente sabe que as agendas começam a esquentar no Banco Central, Febraban, SUSEP, né, as entidades aí que congregam, e o pessoal fica com muitas dúvidas de como atender. E a ideia é essa, que a gente tenha uma agenda para de treinamentos que ao longo do tempo a gente vai ver a melhor forma, por quê? Até porque a gente está guardando mais informações também por parte da regulação. Maravilha. E a Alessandra Rolim não vai falar nada, não? Hoje ela falou, não, não vou falar nada, eu vou Oi, ficar aqui. Ela tá, professor. ela tá quietinha aí. Hoje eu só estou como ouvinte, só assistindo o professor Marcelo. Tudo Mara- bem? Tudo bom, querida? Maravilha. Olha, pelo que eu vi aqui, né, a gente tem comentários aqui no chat, a gente acabou acho que, cobrindo. Ou era mais comentários de acessibilidade. Agora eu vi o Wagner e o André levantar a mão. Fique à vontade. Primeiro, Wagner, né? Vamos respeitar a ordem. E aí, para não extrapolar a agenda, pessoal, né? Se vocês aí concordarem, a gente atende essas dúvidas e encaminha para uma reta final, tá bom? Marcelo, boa noite. Boa noite. Recentemente, eu fiz uma pesquisa voltada para eficiência energética global e existe uma lacuna muito grande em se estabelecer, né, quais são os modelos mais vantajosos ou que têm um impacto, né, de sustentabilidade muito maior de forma global. Você acredita que essa normatização vai estabelecer melhor esse ranking, vai contribuir para que a comunidade, né, a sociedade como um todo, tenha ciência da contribuição desse, para a continuidade, né, da sociedade? Perfeito, Wagner. Olha, falhou, acho que não foi só para mim, falhou um pouco o seu áudio, mas acho que a gente conseguiu entender. Você falou que faz pesquisas, né, sobre a parte fontes energéticas, se eu entendi direito, e aí existe uma grande diversidade de formas de fazer. A sua pergunta é: você acredita que a partir de uma normatização a gente vai ter um grupo um pouco mais fechado, isso ser um pouco mais, entre aspas, tá, direcionado? Entendam o que eu quero dizer. Os modelos que são praticados, que fiquem mais restritos, para que não tenha uma grande variedade de formas e para até que haja o controle disso, a análise disso. Eu entendi direito, Wagner? Tá certo o entendimento da sua pergunta? É isso mesmo. Bacana. Eu gostei da sua pergunta porque sabe o que ela me fez lembrar? Tratamento de receitas.
Até o IFRS 15, vamos ser bastante pragmático aqui, CPC 47, que aliás o PCAF também oferece o curso e a gente é o instrutor, a gente via que várias empresas faziam de várias formas. Vou dar um exemplo. Nas empresas grandes de distribuição de combustível, eu acabei indo nas três. Cada uma delas fazia de um jeito. O reconhecimento de receita, já tinha muito da questão do bônus, programa de fidelidade, cada uma fazia de um jeito. Adivinha quem aproximava isso? As auditorias. Justamente com os padrões, elas chegavam e aproximavam as práticas, porque cada empresa justificava, através de política contábil, a melhor forma de fazer. A gente sabe que projetos de eficiência climática, eficiência energética, eles são específicos, né? Por exemplo, eu tenho várias formas de fazer uma usina, eu tenho várias formas de consumir melhor a energia, eu tenho várias formas de distribuir isso, e isso está em completa mudança. Só que a resposta que eu acho, assim, a sua pergunta me provoca, e eu falo que sim, acho que o jeito de controlar, tanto por parte dos auditores, até como quem vai publicar, por comparabilidade do que o mercado tem, como tem publicado, na minha opinião, tende a trazer um certo parâmetro para as publicações que vão ser feitas das empresas. Então, a resposta eu acho que tende sim a gerar uma. Não que isso não vai evoluir ao longo do tempo, óbvio, e que vai ser, vão ter só dois, três modelos. Não. Através da orientação da norma, eu acho que isso do controle, da análise do que está sendo publicado, acho que sim, vai ter um certo, vai ter uma modelagem aí parecida ao longo do tempo, né, nos mesmos tempos, para as entidades, para as empresas que estiverem com esses projetos em andamento. André, Oi, Marcelo, professor, tudo bem? tudo bem, André? Tudo jóia. Marcelo, só uma pergunta assim, pode ser uma resposta até sucinta, na questão de materialidade, né? Pensando um pouquinho aí na visão do auditor. Lendo a norma, ela deixa um pouco, vamos dizer, um pouco subjetiva, né, na questão daquilo que o que é relevante para fins de divulgação no relatório. Diferente de uma auditoria tradicional, onde nós temos um determinado benchmark, né, e conseguimos chegar a uma materialidade, né, de maneira quantitativa, e depois qualitativa a gente consegue avaliar aquilo que é relevante ou não. Eu queria só ouvir um pouco de você a questão de materialidade, na visão do auditor, né? O que realmente é material ou não, se olhando assim um pouco de fora, pensando numa revisão, o pouco que eu li ali sobre a norma ficou um pouco subjetivo, né? A gente não existe um benchmark específico, né? Então, isso vai dificultar um pouco na determinação daquilo que é realmente relevante ou não, numa visão de auditor, né? Não sendo um especialista no assunto realmente de sustentabilidade, enfim, né, dessas divulgações específicas. Se a gente espera que tenha tipo uma tabelinha de percentual ou de a orientação numérica sobre relevância, de fato, André, não existe isso, nós não temos. Basta ver a questão que a gente já enfrenta, empresa a empresa, o que é material, o que é relevante. Então, a gente tem ali as políticas para determinar isso, e aqui, se a gente falar sobre o que é material relevante, você tem que projetar. O que vai dirimir essa dúvida é o como você montou a informação, a comparação do que você tem, né, ao longo do tempo, a partir do momento que for a publicação acontecer. Como que isso tem demonstrado impactos na empresa com relação a realmente resultado, impactos em pessoas, né, quando a gente tiver de pessoas, através de aferições, mas sim, materialidade, uma baliza única, isso nós não temos, e como todo IFRS, né, a gente tem aí, a empresa vai determinar as faixas, lembra que ela vai ter que fazer cenários? E vai ter que metrificar isso, comparar isso? É daí que vai vir
a ideia de materialidade, principalmente na ótica do auditor, eu concordo com você, pô, mas daí complica bastante a vida do auditor, né? Especialmente no início. Sim, vamos ver como a orientação local se adequa a isso ao longo dos próximos tempos. Mas se esperar isso do SASB, né, que é quem fala mais de materialidade, por hora não tem nenhuma indicação ou percentual de variação que indica que vai te orientar o que é relevante ou não. Acho que vai ter aí também um assentamento, isso vai aterrizar, esse assunto vai aterrizar logo mais, enquanto a própria maturidade da discussão evolui. Marcelo, Perfeito. posso te dar uma ajuda? Claro, A pergunta dele fala sobre material para o auditor. Tem norma objetiva para tratar desse assunto. É o chamado ISAs, International Standards on Audit. E quando se fala em divulgação, tem que olhar lá o CPC 1 e acho que o 24, né, que fala sobre divulgações. Resumidamente, o que é material é tudo aquilo que um usuário externo, ou chamado stakeholder, utiliza para tomar uma decisão, né? Então, tudo aquilo que for necessário para esse ente tomar uma decisão é material. Então, essa é uma primeira orientação genérica. Já a segunda orientação diz respeito à norma objetiva que trata do reporting. Ou seja, se for uma norma internacional, existe um percentual que se discute e se aceita. Se for a regra americana, é um outro percentual, né? Então tem que procurar a norma americana. Tem um GT no Ibracon que tratou desse assunto, da qual eu fiz parte, que é o GT de ética, né? Teve uma orientação que foi dado para todos os auditores para utilizar como uma orientação quando se trata de divulgação e de valores materiais ou não material, né? Ou seja, o que pode ser considerado imaterial, né? E eu vou aproveitar outra pergunta aí de outro colega. Tem um GT também das energéticas no Ibracon, da qual as firmas de auditoria discutem, né? E que existe um alinhamento sobre divulgação ou de reporting, né? Então isso ajuda aí o mercado a evoluir, tá bom? Eu não sei se fui muito prolixo, mas a norma de auditoria realmente não é muito fácil não, tá? E eu continuo sendo auditor, tá bom? É isso aí. na verdade, cuidado. Paulo, eu agradeço muito o que você falou, bem interessante, só que tem um ponto muito relevante aí no que você falou. O que você falou estava relacionado às normas de contabilidade, padrões contábeis locais, internacionais, o que não se aplica aos padrões de sustentabilidade, como eu Não, não mostrei para vamos. você. Deixa eu Não, só só, explicar de só, novo. só para terminar. Aham. Você falou de conceito de materialidade, perfeito. Materialidade é aquilo que pode alterar a decisão de uma empresa ou de um consumidor da informação em, por exemplo, investidor em comprar, vender ou manter a ação. Tá certo o que você falou, ligado às normas internacionais e ligado às normas locais. Nós temos normas brasileiras de auditores, nós temos os padrões internacionais que você falou para auditores, tudo perfeito. Mas não esqueçamos que isso não está ligado ao IASB ou, por enquanto, né? A pergunta do André foi: hoje nós temos? A resposta é não. E isso não se aplica às normas de sustentabilidade. Se aplica às normas de contábeis que pode o CFC e a CVM ainda determinar, né? Através de grupos e de testes, não tenha dúvida disso. Só que a orientação, a referência que foi dada não se aplica à sustentabilidade. Por quê? Porque isso está ligado ao IASB e CFC. Não, beleza. É um ponto que é o seguinte, a norma de ética do Brasil, o Código de Ética que é adotado pelo CFC, que se aplica a contadores e auditores, ele vem de um órgão da AIFAC, que é o IESBA, né? E o IESBA, pelo que eu saiba, né, até eu não, eu era professor de ética no Ibracon, na FIPECAF, e até uma época atrás estava bem atualizado. Então, o IESBA era o órgão máximo que dava orientação para o mundo inteiro, inclusive influenciava as ISAs, né? Realmente, quanto ao
IFRS S1 e S2, eu não me lembro se está abarcado pelo IESMA, né? Mas se tiver, valeria a mesma orientação. Se não, é isso aí mesmo, não tem mesmo. Pode até ser que Mas se torne, que seja confluente, mas hoje, não. Hoje é o Fundação IFRS, as normas oriundas do ISSB não seguem a orientação de normas internacionais de contabilidade. Leia, né, tem um slide que eu mostrei isso, eles coexistem para formar o kit de relatórios, mas a origem e o link, a referência não é a mesma. Pode ser? Pode, a partir de, por exemplo, o que o CFC fala localmente, o CVM fala localmente, mas hoje a gente ainda não pode afirmar isso, tá? aham. Só deixando claro que a norma internacional sobre padrões de auditoria existe, tá? Sim, sem E dúvida. agora De sobre auditor, de contabilidade, contador, tem todas essas normas existem para isso. aplicação das normas contábeis, não para normas de sustentabilidade. Não, desculpe, o auditor tem que seguir as regras locais, né, e as regras internacionais. E na Perfeito. internacional tem uma regra que fala sobre materialidade e relevância, mas é genérico. Ela, que isso é relativamente antigo, né? O Obviamente que, não abarca a regra de sustentabilidade. a pergunta que eu interpretei do André, que para mim foi clara, e por isso que eu achei É, que foi bacana você trazer o ponto para a discussão, o contraponto, tá bom, sou auditor, eu conheço o André também, conheço o André da outra faculdade, e eu sei que ele é responsável por auditoria. O que eu faço? Falei, entendi seu ponto é o que É eu não exatamente sou. isso, Marcelo. É Então, a gente sabe, né? Pô, como é que eu comparo com o quê? O que é material? É um ponto ainda a assentar, já que não tem essa definição, esse manual, e acho que vem muito da maturidade das empresas de auditoria, dos grupos que vão ser feitos, mas primeiro tem que ter orientação de onde eu vou retirar essas informações, que, repito, pode até ser, né, quando isso tiver, não, ó, segue os mesmos padrões e aqui a gente vai fazer a referência, e provavelmente vai ter um link, o que não tem essa clareza ainda. Se sustentabilidade segue o que a gente já aplica, norma para auditor, contador, para atender normas contábeis, isso também vai se aplicar para a sustentabilidade. Boa, foi bom o contraponto. Legal, pessoal. Olha, desculpa o papo aqui, eu bati o olho de novo, já é 8h21, né? A gente acabou queimando aí uns 10 minutinhos a mais, mas as perguntas e a participação aí foram bastante importantes para a gente também sempre pensar que a melhor forma de interagir com o nosso público, né? A FPCAF tem o prazer aí de oferecer esses webinars e essas discussões, principalmente de assuntos que a gente sabe que são relevantes para vocês, para as empresas, para a pesquisa. Então, a gente sempre busca liderar e ter bons papos com vocês, como foi feito hoje, tá? Te agradece, aguarda vocês nas agendas, nos cursos que a gente vai oferecer, nos próximos webinars. Fica o convite para ver a lista de cursos que a gente tem, além do S1, S2, Receita, assuntos que estão bastante em voga ainda e constante transformação, instrumentos financeiros. A gente vai ter, assim, a gente tem o prazer de estar com vocês em discussões boas como as que foram feitas hoje, tá? Muito obrigado, até a próxima. A gente se vê aí nos próximos fóruns da FPCAF. Um abraço a todos.